Olá, boa noite, meus irmãos e meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Marli Moura, sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte Natal RN e estou aqui com você mais uma vez para meditar acerca da Palavra de Deus. Você já viveu aí algum momento da sua vida em que Deus surpreendeu? Fez algo assim que você não imaginava? Algo que trouxe extrema alegria? Às vezes acontece isso, né? Nós passamos assim por momentos de tempestade, de dor, e de repente nós somos surpreendidos com a bondade e a misericórdia de Deus. Às vezes caminhamos e pensamos, é o fim. Mas aí o Senhor vem, segura a nossa mão, nos coloca em pé e diz, olha, ainda há um caminho a seguir. É importante lembrar disso, viu? A última palavra vem sempre do Senhor. E os nossos olhos às vezes não conseguem ver, de fato, o que tem do outro lado. É só um tempo. É só uma espera. Agar, a história de Agar, lá de Gênesis, ela pensa, olha, eu vou deixar o menino aqui porque eu não quero vê-lo morrer. Aí o Senhor chama Agar. Agar, não é bem assim. Ainda há um caminho. Ainda há algo a fazer. Então lembre-se disso. Pense nisso. O Senhor nos surpreende. Nos encoraja a prosseguir. Não é? Nós conseguimos ver aí os seus atos de bondade e de misericórdia para conosco. Nós temos visto aí nessas quartas-feiras, né, acerca do livro de Ruth. E hoje nós vamos para o último capítulo de Ruth. Noemi e Ruth. Noemi é aquela mulher que chega no capítulo 1 dizendo, olha, eu estou amargurada, me chamem disso. Me chamem de uma pessoa amargurada, eu não tenho mais razão para sorrir. Aí ela vê a visitação de Deus no capítulo 2. No capítulo 3, ela começa a fazer planos, né? Pensar no futuro. E aí a gente chegou ao capítulo 4, desenrolar da história, uma dessas duas mulheres, a visitação de Deus. E como o Senhor faz, não é? Que o tempo da alegria chegue na vida daquelas mulheres. Acompanha comigo? Nós vamos estar fazendo a leitura do capítulo 4 de Ruth, que nos diz assim. Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando. Então lhe disse, ô fulano, chega-te aqui e assenta-te. E ele se virou e se assentou. Então Boaz tomou 10 homens dos anciãos da cidade e disse, assentai-vos aqui. E assentaram-se. Disse ao resgatador, aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão, Noemi, que tornou da terra dos moabitas, a tem para venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer, compra na presença destes que estão assentados aqui, e na do meu povo. Se queres resgatá-la, resgata. Se não, declara-me para que eu o saiba, pois outro não há, senão tu que resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele, eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz, no dia que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então disse o resgatador,
para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu o que me cumpria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Este era outrora o costume em Israel, quanto a resgates e permutas. O que queria confirmar qualquer negócio, tirava o calçado e dava ao seu parceiro. Assim se confirmava um negócio em Israel. Disse, pois, o resgatador a Boaz: compra tu, e tirou o calçado. Então Boaz disse aos anciãos e todo o povo: sois hoje testemunha de que comprei da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. E também tomo por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malom, para suscitar o nome deste sobre herança, para que este nome não seja exterminado dentre os seus irmãos e da porta da sua cidade. Disto sois hoje testemunhas. Todo o povo que estava à porta e os anciãos disseram: somos testemunhas. O Senhor faça esta mulher que entra na tua casa, como a Raquel e como a Lia, que ambas edificaram a casa de Israel. E tu, Boaz, ate valorosamente em Efrata, e faze-te nome afamado em Belém. Seja a tua casa como a casa de Pérez, que Tamar teve de Judá, pela prole que o Senhor te der desta jovem. Assim tomou Boaz Ruth, e ela passou a ser sua mulher, coabitou com ela. E o Senhor lhe concedeu que concebesse e teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: seja o Senhor bendito, que não deixou hoje te dar um neto, que será teu resgatador, e seja afamado em Israel o nome deste. Ele será o restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Noemi tomou o menino e o pôs no regaço, e entrou a cuidar dele. As vizinhas lhe deram um nome, dizendo: a Noemi nasceu um filho, e lhe chamaram Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. São estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Rão, Rão gerou Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, que gerou Salmão, que gerou Boaz. Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou a Davi. O verso 15 diz: ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois a tua nora que te ama o deu à luz, e ela te é melhor do que 7 filhos. Quando a gente começa aqui o capítulo 4, né, do livro de Ruth, nós vemos que Boaz, assim, ele vai até os anciãos de Israel, e ele vai para exercer o direito de resgate, não é, sobre as terras ali de Elimeleque. Além de resgatar as terras, ele também teria que tomar Ruth, né, como sua esposa. Lá em Deuteronômio, capítulo 20, você vai ver aí que lá em Deuteronômio vai nos dizer, capítulo 22, que ele precisaria pagar, né, que o resgatador precisaria pagar aí a hipoteca referente àquelas terras, não é? Então, o resgatador ele precisaria se empreender, né, um dinheiro, né, uma quantia para fazer isso. Mas no finalzinho do capítulo 3, né, quando Ruth faz o pedido formal a ele de casamento, ele diz: olha, eu vou resolver. Noemi diz a ela: olha, Ruth, pode ficar tranquila. Ele não vai sossegar enquanto não resolver isto. Ele fará isso hoje. E é exatamente isso que ele faz. Ruth volta para casa, né, para sua sogra, e ele vai até a entrada da cidade. Ele vai ali
Era um local onde as pessoas resolviam as coisas, né? Onde as coisas eram decididas, funcionava ali como um tribunal, não é? Talvez aí a prefeitura da cidade. Ele vai e toma aí 10 homens, 10 dos anciãos da cidade, não é? 10 homens que fossem testemunhas daquilo. Eram 10 homens eram necessários também ali para conceder aí entre os judeus, né, aquela bênção matrimonial. E você vê que isso ocorre, né? Ele, quando diz que vai tomar Ruth, ele recebe lá uma bênção. E aí ele encontra o resgatador. Ele o chama, né? A Bíblia não vai fazer menção aí do nome, né? Mas era do conhecimento, as pessoas conheciam, Boaz o conhecia, eram parentes, né? E ele diz, olha, sabe aquela parte da terra, né, que pertenceu aí ao nosso parente Elimeleque? Precisa ser resgatada aquela terra. Aquela terra precisa continuar na família. E você é aquele, antes de mim, que tem esse direito. Então eu quero que você me declare agora, se você tem interesse em fazer isso. Ele diz, claro, eu tenho todo o interesse em trazer, né, em aumentar o patrimônio da família. Boaz então diz, mas você não vai comprar sua terra. Você vai precisar também casar com Ruth. Ela é viúva de Malom. Não teve filhos. E é necessário que você resgate a terra, mas também seja o resgatador. Aquele homem pensava que a propriedade estava ali só a questão de Noemi, que era uma viúva e teve filhos, né, do casamento. Mas quando ele diz que Ruth, né, estava ali e ela deveria ser tomada também por mulher, ele está dizendo, olha, ela vai ter filhos. É o nome do marido, é a herança desta criança. É isso que você vai fazer, é isso que você vai assegurar agora. Então, para ele, naquele momento, ele percebe que seria um prejuízo financeiro para ele. Tá? Ele que já iria gastar o seu dinheiro, né, para ficar em herança para um filho que levaria o nome, né, do falecido. Deveria ser casado, então ele estaria aí diminuindo a herança que deixaria para os seus. Ele diz, olha, eu não posso fazer isso não. Faça você. E aí o texto vai falar ali da transação que ocorre, né? E do costume, não é mais um costume da época, quando o livro é escrito, né, mas era um costume de outrora, né? O texto vai falar sobre isso, que tirava o calçado, né? E era um ato simbólico de transferência. Ele estava lá, né? O homem que tirava o sapato, ele estava renunciando quaisquer direitos legais que ele tivesse sobre aquela questão. E aí Boaz diz, olha, vocês são testemunhas que hoje eu estou comprando da mão de Noemi tudo que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malom. Também tomo hoje por mulher Ruth a Moabita. Né? Boaz então vai tomar Ruth em casamento, né, de levirato,
para que o nome, né, de Malom não fosse exterminado, para que a família pudesse ser perpetuada. E aí ele recebe a bênção. Aqueles homens que estão lá, eles vão dizer: olha, o Senhor faça esta mulher como a Raquel e a Lia. Aquelas mulheres, né, de Jacó. Aquele que o Senhor deu, né, às tribos de Israel. Então eles estão desejando aí que ele tivesse uma família comparável à de Jacó. Eles desejam ainda, não é? Mas eles dizem: olha, faze-te nome afamado. Eles estão desejando então para Boaz: olha, que você tenha filhos que sejam reconhecidos como seus filhos desta mulher que você está tomando. E aí o texto vai dizer que Boaz toma Ruth e teve um filho. O casamento foi abençoado por Deus e ele teve um filho. É lindo você olhar o agir e o trabalhar de Deus. Aquela mulher que chega lá chorosa, amargurada, ela vem aqui, Noemi, aqui no capítulo 4, né? Ela pega uma criança no colo. As pessoas que estão à volta dizem: olha, seja bendito, o Senhor seja bendito, porque hoje Ele fez algo tremendo na sua vida. Ele te deu um neto, que será o teu resgatador. Eles desejam que o nome seja afamado em Israel, o nome daquela criança. Aquelas mulheres que estão ali dizem: olha, ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, pois a tua nora te é melhor do que 7 filhos. Eles olham para cá e ele diz: olha, Ruth te é melhor do que 7 filhos, né? Quando você pensa aí no número 7, que seria aquela perfeição, né? Quantidade perfeita. Essa mulher sozinha te é melhor do que 7 filhos, que te amou de fato. Ela não tinha esperança alguma, mas ela vê agora o improvável ocorrer, que é ter nos seus braços a alegria de ter um neto. Noemi tinha uma nora, Ruth, que teve um filho. E ela encontrou nesta criança a consolação de Deus. Ela que havia perdido os seus 2 filhos. E aí o texto não encerra aí. O texto não encerra apenas falando de que Noemi, que começa amargurada, agora está alegre, feliz, consolada, confortada, que encontra razão aí para continuar vivendo, né? Cuidando do seu neto. O texto continua dizendo, né? Eles não encerram ali com aquele filho. Ele continua dizendo que a criança foi chamada de Obed e vai dizer: este Obed é pai de Jessé, pai de Davi.
Davi, o rei segundo o coração de Deus. Esse Davi, ele teve na sua linhagem uma moabita. E o texto não para aí ainda não. Se você vê a partir do verso 18, né, o autor, ele vai falar de gerações. E o verso 21 vai dizer: Salmão gerou Boaz, Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, Jessé gerou Davi. Boaz gerou Obed. Se nós olharmos para isso, nós vamos ver como é que Deus abençoou essas pessoas que se colocaram para cumprir o propósito que Deus tinha. Às vezes nós pensamos que é o fim. Boaz estava muito bem. Boaz era um homem rico, um homem respeitado, que tinha lá suas terras. Noemi era uma mulher amargurada, que teve um duro golpe na vida. Ruth também era uma mulher que teve um golpe na vida. Ficou viúva muito jovem. Mas Ruth olha para a situação e diz: não, eu vou cuidar de você. E para onde você for, eu vou. Eu vou fazer do seu povo o meu povo, eu vou fazer do seu Deus o meu Deus. E somente a morte vai me separar. Vamos embora, Noemi. Vamos para a sua terra. Eu vou trabalhar. Nós não temos mais a figura do protetor, do provedor. Eu vou fazer isso. Vou trabalhar para nos manter aqui. Levou um golpe, mas seguiu em frente. Resolveu trazer Deus para a sua vida e confiar nesse Deus. E aí você viu o desenrolar da história. O Senhor a conduz até Boaz. Noemi, que estava abatida demais, começa a ver a benevolência de Deus e diz: não, Deus está com a gente. Deus está cuidando da minha vida e da sua. É Ele que será o resgatador. Vamos fazer isso. Vamos planejar esse casamento. Boaz percebe o que está acontecendo e diz: olha, Ruth, fique tranquila, é isso que eu vou fazer. Se esse outro parente não te resgatar, eu farei isso. As peças começam a se encaixar. O desenho final começa a ser visto. As pessoas envolvidas se deixam moldar. E ser usadas no propósito de Deus. Qual era a preocupação de Ruth e de Noemi? A preocupação de Noemi é arranjar um casamento para Ruth, para que pudesse mantê-la.
A preocupação de Ruth era conseguir manter-se e manter a sua sogra. A preocupação de Boaz, olha, realmente, você fez uma coisa tremenda. Você não deixou a sua sogra e agora você está me lembrando do que eu devo fazer. Eu serei o seu resgatador. Eram os planos para aquele momento. Não sabiam eles que os planos de Deus não eram apenas provisão, proteção para Noemi e Ruth, um casamento para Boaz, um filho para suscitar o nome de Malom. Não. Deus tinha planos. Deus tinha um rei. Deus tinha planos maiores ainda, de trazer um resgatador para Israel, para a minha vida e para a sua vida. É dessa linhagem, é dessa descendência que Jesus vai nascer. Filho de Davi. O resgatador que a humanidade precisava. O resgatador que você necessita, que eu necessito. As pessoas se deixaram conduzir no propósito de Deus, tiveram seus ouvidos abertos e atentos e permaneceram nesse caminho. E o desenrolar foi de bênção não só para Israel, mas para o mundo, porque dessa linhagem, dessa descendência, veio o nosso Senhor Jesus Cristo. As pessoas disseram para Noemi: ele será restaurador da sua vida. Jesus é o nosso resgatador, é o nosso restaurador. Ele é o restaurador da nossa sorte, da nossa vida. O que Deus tem comunicado a você? O que Deus tem falado? Você já conseguiu perceber aí o que Ele está fazendo, o que Ele está movendo? Junte-se a Ele nesse propósito. E não esqueça que você tem um restaurador. Não esqueça que você tem um consolador. Não esqueça que Jesus pagou na cruz o preço para resgatar a sua vida. Viva então o propósito dele para este tempo. Grande abraço. Deus abençoe a sua vida e até a próxima.